Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Sport News. Aqui você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. A notícia que caiu como uma bomba no cenário do futebol brasileiro nesta semana envolve ninguém menos que Alexandre Lacazette, um dos maiores ídolos recentes do Lyon e jogador da Premier League, onde defendeu o Arsenal por 5 temporadas. De acordo com fontes próximas aos bastidores do Botafogo, o clube carioca está em fase final de negociações para anunciar a chegada do atacante francês. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas partes envolvidas, mas o burburinho cresceu com força nas últimas horas, especialmente após Lacazette ser visto deixando o centro de treinamento do Lyon com semblante fechado e sem falar com a imprensa. Internamente fala-se que o jogador já não estaria satisfeito com o atual momento do clube francês, que atravessa uma fase instável na Ligue 1. A possibilidade de uma nova experiência fora da Europa teria sido o gatilho para considerar uma mudança tão radical. O nome de John Textor, dono da SAF do Botafogo e também com forte presença no futebol europeu, seria o elo fundamental nessa negociação, visto que tem grande influência e credibilidade junto aos empresários do atleta. Isso tudo torna esse rumor ainda mais plausível e cheio de ingredientes explosivos. Lacazette, atualmente com 34 anos, é um nome que dispensa apresentações. Dono de uma carreira sólida marcada por gols decisivos e atuações de gala tanto na França quanto na Inglaterra, ele surge agora como possível reforço de impacto para o Botafogo, que busca um nome de peso para a sequência da temporada. O clube alvinegro já vinha sendo especulado com outros atacantes do futebol europeu nas últimas janelas, mas nunca houve algo tão concreto quanto agora. O vazamento de conversas entre dirigentes do Botafogo e representantes do jogador deu ainda mais combustível à especulação, que passou a dominar as redes sociais, grupos de WhatsApp e debates esportivos. Seria essa a maior contratação da história recente do futebol carioca? Muitos torcedores já acreditam que sim. E o mais curioso de tudo, há indícios de que Lacazette já estaria em processo de adaptação ao português, com aulas particulares contratadas de forma discreta. O detalhe aparentemente banal ganhou força como indício real de que o francês já planeja sua mudança para o Rio de Janeiro. Fontes do clube revelaram que um apartamento na Zona Sul estaria reservado para o atleta, o que, se confirmado, colocaria ainda mais lenha nessa fogueira. Enquanto isso, o ambiente no Botafogo é de total sigilo. Nenhum dirigente confirma, mas também ninguém nega. Quando questionado sobre a possível chegada de um nome internacional, o técnico Arthur Jorge respondeu com um sorriso enigmático e a frase: "Estamos trabalhando em algo grande". O clima de mistério alimenta ainda mais os rumores e parte da imprensa já trata a situação como algo praticamente selado nos bastidores. O momento da equipe também ajuda. Líder do Brasileirão e com boas chances na Sul-Americana, o Botafogo quer montar um elenco que possa não só manter a performance, mas também chegar com força nas fases decisivas. A contratação de Lacazette não seria apenas uma jogada de marketing, mas uma adição técnica de altíssimo nível. O atacante ainda possui físico invejável, ótimo posicionamento e inteligência tática, características que se encaixariam perfeitamente no esquema atual da equipe. Com Tiquinho Soares ainda se recuperando de lesão e Matheus Nascimento oscilando, o clube sabe que precisa de um nome que assuma a responsabilidade no ataque. E quem melhor que Lacazette para isso? Do lado da França, o Lyon não comenta oficialmente a saída, mas bastidores apontam que a diretoria já busca um substituto imediato, o que reforça a tese de que a transferência realmente está em andamento. O jornal L'Équipe chegou a publicar uma nota discreta sobre o futuro incerto do camisa 10, o que bastou para aumentar a especulação em solo europeu. O que poucos sabem é que Lacazette tem uma relação antiga com o Brasil, desde os tempos em que enfrentava equipes brasileiras em torneios amistosos e manifestava admiração pelo estilo de jogo do país. Há relatos de que o jogador tem amigos próximos no Brasil, inclusive companheiros de Arsenal como Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, que estariam o incentivando a aceitar esse novo desafio. Além disso, sua esposa também teria demonstrado interesse em morar no Rio e isso pode ter sido decisivo. É importante lembrar que uma negociação desse porte envolve muito mais do que apenas salários. Há toda uma logística de adaptação, qualidade de vida, segurança e ambiente familiar. E segundo fontes do Botafogo, todas essas questões já estariam sendo tratadas com o máximo de cuidado. Outro ponto curioso envolve os bastidores da SAF de John Textor. Dono de múltiplos clubes, o empresário norte-americano vê no Botafogo uma vitrine estratégica para atrair jogadores de mercado internacional.
Trazer um nome do calibre de Lacazette seria um recado direto à concorrência. O Botafogo está pensando grande e quer se consolidar não só no Brasil mas também no cenário continental. O projeto de longo prazo da SAF inclui inclusive a criação de um centro de excelência de treinamento e integração com clubes como o Lyon, o Molenbeek e o Crystal Palace. Portanto, essa movimentação pode ser apenas o começo de uma troca mais intensa entre os elencos das equipes que pertencem ao grupo Eagle Futebol. Já se fala até mesmo em um possível intercâmbio de jovens talentos com brasileiros indo para a Europa e nomes experientes como Lacazette vindo para liderar o elenco carioca. O que antes parecia utópico agora começa a ganhar forma e o torcedor botafoguense se permite sonhar com algo realmente grandioso para a história do clube. É claro que, como todo grande rumor, há quem questione a viabilidade financeira do negócio. Os salários de Lacazette não são baixos e o custo de uma contratação desse porte pode ser um entrave para qualquer clube sul-americano. No entanto, com a estrutura atual da SAF, o Botafogo tem margem para realizar esse tipo de investimento, especialmente se houver um projeto de marketing forte atrelado à chegada do francês. Patrocinadores já estariam sendo acionados para explorar a imagem do jogador em campanhas publicitárias e um possível pacote Lacazette incluiria não só sua participação em campo mas também eventos com torcedores, presença em programas e ações digitais. A ideia é transformar a chegada do atacante em um verdadeiro acontecimento midiático. Isso tudo faz parte da nova mentalidade implantada por John Textor, que pretende transformar o Botafogo em um clube moderno, competitivo e com alcance global. Nesse cenário, a chegada de um astro europeu como Lacazette não soa mais como um devaneio, mas sim como uma jogada estratégica muito bem arquitetada. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O torcedor, por sua vez, vive um misto de euforia e cautela. Após tantas especulações em janelas passadas que não se concretizaram, há quem prefira aguardar o anúncio oficial para comemorar. Mas a simples possibilidade já gerou uma onda de entusiasmo nas arquibancadas e nas redes sociais. Perfis de torcedores no X-antigo Twitter já colocam a foto de Lacazette como avatar. Vídeos com seus melhores momentos viralizam no TikTok e o nome do francês esteve entre os assuntos mais comentados da semana. A expectativa é tão alta que, mesmo sem confirmação, a camisa 10 do Botafogo, atualmente vaga após a saída de Eduardo, já é apontada como a numeração ideal para o francês. Seria o encaixe perfeito para um jogador acostumado com pressão e que sabe como decidir em momentos grandes. É esse tipo de reforço que não apenas ajuda dentro de campo, mas também fortalece o ambiente, motiva os companheiros e eleva o patamar competitivo do clube como um todo. E com um Brasileirão disputado ponto a ponto, cada detalhe pode fazer a diferença no final. Vale lembrar que Lacazette já teve propostas de clubes do Catar, Arábia Saudita e MLS nos últimos anos, mas recusou todas, priorizando sempre o alto nível competitivo. Isso torna ainda mais surpreendente a possibilidade de sua vinda ao futebol brasileiro. O que atrai o atacante francês ao Botafogo? Fontes próximas ao jogador indicam que ele vê na equipe carioca um projeto ousado, bem estruturado e com potencial real de brigar por títulos importantes. Além disso, o calor da torcida alvinegra e a paixão dos brasileiros pelo futebol seriam diferenciais que pesaram na balança. Uma eventual chegada de Lacazette também abriria portas para o Botafogo no mercado europeu, pois mostraria que o clube é capaz de atrair grandes nomes e oferecer estrutura de primeiro mundo. E não é exagero dizer que essa contratação poderia marcar uma nova era no futebol sul-americano, onde os clubes locais voltam a competir com poder de barganha frente ao dinheiro do Oriente Médio ou dos Estados Unidos. Um sinal claro de que a SAF está mudando o jogo. Até agora o silêncio oficial permanece. Mas no mundo do futebol, quando ninguém desmente com firmeza, é porque tem fumaça, e onde há fumaça há fogo. O torcedor botafoguense já aprendeu a ler os sinais. A movimentação incomum de dirigentes, os voos discretos entre Rio e Europa, o aumento no número de reuniões no Newton Santos, tudo indica que algo está realmente acontecendo nos bastidores. E mais uma coletiva do presidente do clube está marcada para a próxima semana, supostamente para tratar de assuntos administrativos. Mas há quem diga que o evento será na verdade o palco para o anúncio bombástico. O próprio estádio Newton Santos passou por uma movimentação extra nos últimos dias, com ajustes no sistema de iluminação e palco montado próximo ao gramado. Seria a preparação para uma apresentação ao estilo europeu? Tudo é possível.
E num momento em que o futebol brasileiro se vê cada vez mais profissional e globalizado, ter Lacazette vestindo preto e branco seria uma declaração de ambição jamais vista antes. Agora resta esperar os próximos capítulos dessa história que tem tudo para entrar para o folclore do futebol brasileiro. Lacazette no Botafogo ainda é um rumor, mas um rumor com contornos muito reais. Um daqueles momentos em que o torcedor sente no ar que algo grande está prestes a acontecer. Seja pela movimentação dos bastidores, pelos sinais do próprio jogador ou pelo histórico recente da SAF de John Textor, tudo indica que essa não é apenas mais uma especulação. É uma possibilidade concreta que, se confirmada, mudaria o patamar do Botafogo e daria ao Brasileirão um ingrediente extra de emoção. Enquanto isso, o torcedor segue fazendo contagem regressiva, renovando esperanças e se preparando para, quem sabe, ver Lacazette estreando no Newton Santos com a camisa alvinegra. Uma cena que há poucos meses parecia improvável, mas que agora, diante de tudo que já sabemos, soa cada vez mais possível, e muito, muito empolgante. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.